Já há mais respeito da classe do fado por vocês? Já vos aceitam mais? A palavra aceitação faz sentido aqui, não é? Não? Eu não sei responder muito bem essa pergunta. Não se- As reticências já dizem muito. Nós definimos muito cedo, na nossa existência enquanto Fado Bicha, que não íamos esperar nem pedir Licença. a legitimação, nem licença. A beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, que às vezes nem queres lembrar, que às vezes finges nem notar. Uma conversa com Bernardo Mendonça. Se a cantiga é uma arma e tudo depende da bala e da pontaria, e tudo depende da raiva e da alegria, como escreveu e cantou José Mário Branco, os meus convidados são uma bazuca. Uma bazuca musical arco-íris disparada sem pedir licença e que é um grito de ocupação, de amor, de diversidade, de glitter e de liberdade. E tem a mira apontada contra a homofobia, transfobia, bifobia e todas as formas de discriminação e injustiça, como o racismo e o machismo. E para a sua música convocam toda a gente que não se rege pelo ódio e preconceito. E se a cultura transforma e eleva, espero que muitas mais pessoas se deixem contagiar pela sua arte e pelas suas causas. Vi-os pela primeira vez no Finalmente e pensei que finalmente havia quem cantasse a diversidade com atitude, carisma, garra, discurso afiado e letras que são revolução e emoção. Eles são o Fado Bicha. Tiago Lila, ou Lila Fadista, na voz, e João Caçador, na guitarra elétrica, que há 4 anos assumiram o lado mais queer do fado, até aqui muito marialva e tradicionalista. E passaram a cantar as feridas, os desejos, lutas e conquistas de todas as pessoas que saem do espartilho heteronormativo. E isso é história, e isso ninguém lhes tira. E foi com coragem e subversão que se apropriaram da palavra bicha, expressão criada para humilhar e caluniar os homens homossexuais femininos, que eles transformaram em celebração, identidade, bravura, orgulho e poder, para reescrever a narrativa do ódio e a narrativa do fado com mais inclusão. É o caso do fado Alice, que dá a voz à vida de uma mulher trans, ou do fado Namúrico do André, uma adaptação do fado Namúrico da Rita, tornado conhecido pela voz de Amália Rodrigues, e que nesta versão dos Fado Bicha fala da relação amorosa entre 2 homens. No seu repertório inclui-se o clássico Nem às Paredes Confesso, que por eles é cantado na versão Crónica do Macho Discreto, e Lisboa Não Sejas Francesa foi transformada em Lisboa Não Sejas Racista, um dos exemplos de como esta dupla usa o fado para fazer política e arejar as cabeças. O ativismo através da música tem mesmo o poder de mudar mentalidades? Os Fado Bicha cantam muitos outros poetas e artistas, como o tema De Costas Voltadas, de Maria do Rosário Pedreira, que já aqui esteve, O Rapaz da Camisola Verde, de Pedro Homem de Melo, que eu até vou pedir que eles cantem um bocadinho, vamos ver, ou A Mulher do Fim do Mundo, de Elza Soares, que por eles é cantado com a letra passada para a terceira pessoa e com a batida da brasileira Cigarra. E já agora, aconselho que vejam o videoclipe desta sua versão, realizado por Raquel Freire, que é um arraso visual e musical e que nos comove logo no arranque ao relatar a violência inimaginável porque passaram os povos africanos escravos no tempo do Brasil colonialista. Há um ano, os Fado Bicha estavam prestes a lançar o seu disco de estreia e criaram um crowdfunding para que a comunidade os ajudasse no processo.
A coisa até correu bem, mas entretanto a pandemia fechou-nos a todos em casa e as suas músicas ficaram por gravar. Muita coisa aconteceu entretanto. Eu sei que nos últimos tempos o João Caçador tem tocado violoncelo e compôs a banda... É verdade, não é, João? É verdade. É verdade. Compôs a banda sonora para uma minissérie que passará em breve na RTP. Sei que o Tiago Lila tem escrito, visto filmes, comido demais, diz ele, e que começou a dar aulas de português para estrangeiros por videochamada. Sei também que os dois estão cheios de saudades de cantar com público e gritaria. É verdade também. É muito verdade. Estamos todos cheios de saudades. E sei ainda que o seu disco está no forno, a apurar, e que promete músicas poderosas para nos agitarem e transformarem. Mais 2 meses de confinamento e o álbum ficará com 40 faixas. Avisou Lila nas redes sociais. Há muito que gostava de estar a falar com esta dupla em podcast. Hoje é o dia. É no estúdio de podcasts do Expresso, onde começa agora esta conversa. Olá, Tiago. Olá, João. Bem-vindos à Beleza das Pequenas Coisas. Obrigado, Bernardo. Uau, que introdução. Sim, fiquei arrepiado. Que bom ter-vos aqui. E eu começo com esta pergunta. A cantiga é mesmo uma arma? Pode aproximar e chegar mais aos outros? Ou, por vezes, pode abrir mais as trincheiras? Quem responde? Nós sinalizamos para a outra pessoa responder. Fazemos sempre isto no início. Vai tu, agora vai tu. Eu acho que pode ser ambas as coisas. E acho que elas convivem até na mesma cantiga ou na mesma expressão artística, e acho que sem dúvida se aplicam a nós, porque quanto mais disruptiva é uma proposta, mais potencial ela tem, por um lado, de convocar uma série de pessoas e de as enlevar numa experiência para a qual elas possivelmente já estavam sensibilizadas de certa forma antes, mas que talvez nunca tenham sido levadas tão longe a imaginar ou a sentir, e isso acontece connosco desde o início, desde a primeira vez que eu cantei, ainda sem o João, sozinho, que acontece isso, e que eu sinto isso, e que as pessoas me dizem isso, que vêm no final dizer-me da forma como se emocionaram com aquilo, com aquele exercício. Como se identificaram. Como se sentiram representadas. Claro. Isso é por um lado. Isso também, sim. Como se identificaram, se sentiram representadas, sentiram que era... Já houve, inclusive, pessoas que nos disseram que sentiram que estava a ser feita justiça por elas em palco. E isso é uma coisa muito emocionante de se ouvir, como é óbvio. Por outro lado, pergunto se através da música se podem convocar mais aliados, trazer mais aliados do outro lado da trincheira. Eu acho que através da música, mas através da arte, né? Claro. E esse papel a mim comove muito quando a arte serve para nomear coisas que nós próprios nem sabemos o que é que se existem, se não existem, o que é que nós somos, e muito concretamente o Fado Bicha veio para mim nomear e criar muitos símbolos de coisas que eu próprio desconhecia e que eu próprio nem sabia que era. E foi o Fado Bicha que me ajudou, e a arte no geral, não é? Que me ajuda muitas vezes a identificar isso. Se não houvesse arte, eu não sabia quem era. E uma comunidade tão pouco representada, não é? Com poucos símbolos, ou pelo menos poucos símbolos positivos, é de fundamental importância. Então vou já pegar por aí. O que é história, e eu disse, e isso ninguém vos tira, é que chegaram sem pedir licença ao meio tradicional do fado e assumiram um lado queer e não heteronormativo que o fado nunca cantava, mas que o tinha, não é? E isso foi já uma revolução incrível, e tudo começou porque tu, Lila, quiseste cantar fado, mas não te reconheceste no que havia, não é? Sim. É para contar a história. Tu já ouviste, né? Já short sabes, version. mas é gira. Acho importante para quem não conhece. Claro que sim, e eu também acho. Eu vivi fora de Portugal durante um tempo. Fui fazer, a certa altura na minha vida, fui fazer voluntariado para Atenas e depois acabei por ficar lá a trabalhar, e foi uma experiência muito rica e muito importante. Já agora, voluntariado em quê? Fui fazer voluntariado numa organização pacifista que organizava grupos de trabalho em diferentes contextos, naquela altura muito em particular com pessoas refugiadas ou requerentes de asilo. E eu trabalhava com outras pessoas na sede da organização a organizar esses grupos de trabalho e depois a gerir os próprios grupos de trabalho.
Mas podia ser a fazer coisas tão simples quanto ir para um campo de refugiado de pessoas que requerem asilo ou que são refugiadas durante um mês e estar um mês inteiro a brincar só com as crianças. Oh, que bonito. Já nessa altura, tu, preocupado com minorias e com vontade de ajudar os outros, não é? Para além da tua realidade, nesse caso. Sim, sem dúvida. Quer dizer, sempre foi um... Sempre tiveste isso? Sim, sempre tive isso. E a experiência na Grécia foi muito fundamental mesmo, até na forma como eu vejo a minha vida, e quando nós olhamos para a linha da vida e vemos, ok, aquela experiência foi um marco. Foi. Definiu-se muito. Em quê? Muito. Porque foi uma experiência politicamente muito forte. Eu nunca tinha estado assim envolvida de uma forma constante e progressiva ao nível da consciência e do pensamento sobre com temas sociopolíticos de uma forma tão direta. Aliás, até já tinha, porque eu tirei Psicologia e o meu primeiro trabalho, e trabalhei lá durante 3 anos, foi numa IPSS em Almada, e trabalhávamos muito com pessoas que moram nos bairros camarários. Isso tem uma realidade sociopolítica por trás muito forte. Mas eu não tinha essa consciência na altura. E a Grécia foi uma experiência muito forte. Também pelo que se passava na Grécia nessa altura. Eu estive lá durante o referendo, a pressão da Europa, nas consequências desse referendo, a crise das pessoas refugiadas, a violência da extrema-direita, Já nessa a altura. própria ascensão da extrema-direita no Parlamento, que era uma coisa que na altura me parecia impossível de acontecer em Portugal. E olha onde é que estamos. Pronto. Então, nesse sentido, foi muito formador para mim. Formou muito politicamente. Percebeste que, nessa altura, que... Percebi que era inevitável para mim envolver-me, que aquilo que eu fosse fazer na minha vida a partir desse momento não tivesse esse cariz e não fosse um trabalho politicamente envolvido e informado, de certa forma, ao longo do tempo, cada vez mais, espero eu, né? E também me permitiu começar a cantar fado. Eu tive de ir para a Grécia para começar a cantar fado. Sim, tu começaste a cantar. Eu não cantava antes. Nada. Eu ouço fado já há muito tempo e adorava fado. E cantava comigo próprio e pronto. Mas eu nunca tinha cantado. E na Grécia que tive porque depois eu comecei a representar a organização noutros encontros fora da Grécia, inclusive. E então um deles, que foi quase logo no início, estava na Irlanda, numa aldeia no meio da Irlanda. E depois houve uma reunião com todas as pessoas que estavam lá, que eram de vários países europeus, e os velhotes, porque era quase só velhotes da aldeia, estavam a ver, porque as pessoas traziam comida dos países e mostravam vídeos de pessoas a dançar danças típicas da Geórgia e não sei o quê. E eu supostamente traria alguma coisa da Grécia, porque eu estava a representar a Grécia, mas eu estava na Grécia há muito pouco tempo. E eu disse, olha, eu não sei nada, mas eu sou português, posso cantar um fado. Pronto, eu não canto, mas posso só para as pessoas verem o que é. Pronto, e acabei por cantar um fado, o Barco Negro. E foi de tal, e as pessoas gostaram, pronto, e foi tão engraçado porque para mim foi muito surpreendente, porque naquela aldeia toda a gente, não sei, mas muitas pessoas sabiam o que era fado. Então quando nós fomos aos bares da aldeia nos dias seguintes, sempre que entrávamos num bar as pessoas diziam, está aqui o português que canta fado. Uau. E então eu acabei por cantar o Barco Negro em todos os bares. Sabias de cor porque já há muito que gostavas de fado e de Amália Rodrigues, não é? Claro. E então, depois foi engraçado, porque isso foi significativo, porque depois, em cada encontro onde ia depois desse, e fui a muitos, havia sempre alguém, ou que tinha estado nesse, ou que sabia alguém, e toda a gente depois já sabia que na Grécia havia uma pessoa portuguesa que cantava fado. Então eu acabava por cantar sempre. E sentiste aí... E aí senti que, uau, tipo, as pessoas gostam de me ouvir cantar e até se emocionam mesmo não percebendo nada de português. Se calhar tenho mesmo de fazer alguma coisa com isto. Pronto, e depois quando voltei para Portugal, que era o início da história aqui, que eu começo a contar e já vou ao meu bisavô. Este é o lugar para histórias. Ótimo. E então quando vim para Portugal, os meus 2 objetivos eram envolver-me politicamente e cantar fado. Então cheguei, me pus as mãos na massa, inscrevi-me numa escola de fado e inscrevi-me num partido político. E a ideia não era juntar. De não? todo, Não. nem me passava pela cabeça. Claro. E pronto, e ambas as experiências foram goradas. Ai. O partido político, porque eu senti que era uma estrutura demasiado rígida, hierárquica, e eu não era exatamente assim que eu me via a fazer política. Então saí. E na escola de fado foi porque eu senti que era uma estrutura, obviamente, muito tradicionalista, cis-heteronormativa, na qual eu teria de deixar várias coisas de lado, ou pelo menos meio que escondidas numa gaveta entreaberta, para poder pertencer. E eu
já era mais do que fora do armário na altura e não estava minimamente afim, nem disponível para fazer isso. E ainda por cima, para mim o fado é uma energia tão feminina e eu queria tanto canalizar ir buscar essa energia dentro de mim. E os papéis de género e os amores cantados são muito normativos, não é? Claro, heteronormativos, não é? Na forma de estar, na forma de vestir, de apresentar, na posição do corpo, nas letras que podes cantar e as que não podes cantar. Disseram-te isso, o que podes e não podes Sim, fazer. sim, o que é que disseram? Eu queria cantar um fado e disseram que não. Aliás, eu cantei 2 na primeira aula e cantei o primeiro e ele disse que era um fado de mulher e não ficava bem. E eu insisti e cantei. E depois, quando fui cantar o segundo, ele disse: esse não podes mesmo cantar, que é um fado de mulher e tem um verso que fala de um homem. Ou seja, ele nem sequer ponderou que eu pudesse ser homossexual naquele momento. Ele nem sequer ponderou que eu podia estar a cantar para um homem e que eu queria cantar para um homem. Como é que se explica que ainda hoje, isso é o quê? 2016? 16. Como é que se explica que em 2016 não houvesse diversidade na nossa principal música portuguesa, não é? Diversidade nas formas de amar, de sentir. Bem, isso é uma resposta, exige uma resposta muito complexa historicamente até. Sim, não é só em 2016, se calhar, não é? Não, em 2021, mas que vocês existem. Vocês, portanto, existem não só, não é? Mas nós existimos fora do cânon, não é? Pois. Completamente fora do cânon. É verdade. Como é que o meio do fado vos tem... Esta é para ti. Tem convivido com vocês, porque são 4 anos, não é? É verdade. E mudou muito. E, portanto, é isso que eu quero perceber. Mudou um bocadinho. Sim, eu acho que tem salderado. Sim. Eu gosto de pensar que a forma como as pessoas reagem ao fado bicha tem muito mais que ver com elas do que propriamente connosco, não é? Como é que foi no início? Vocês surgiram? Nós surgimos num bar em Alfama muito à margem do que se passava em Alfama, não é? É verdade, não houve a história de como é que vocês se encontraram. Isso é uma história de amor. Eu acho que a amizade também é amor e há uma história que foi um momento muito importante das vossas vidas, o vosso encontro, não é? E foi um acaso muito, muito feliz. Eu já cantava e tocava em casas de fado. Já há uns anos? Sim, já há algum tempo. Não que fosse desde criança, mas já há pelo menos 3, 4 anos, 5 anos e com muita intensidade. Foram anos de uma forma muito frequente. Já estavas no meio? Sim, posso dizer um bocadinho que sim. Estavas dentro do meio. Estava dentro do meio, não é? Sim. E quando vejo um vídeo no Facebook de uma atuação da Lila em que já se chamava Fado Bicha, senti que era um exercício muito excitante. À partida poderia ser um potencial, porque eu, enquanto pessoa homossexual e a vivência que tinha nas casas de fado, pelo menos foi um exercício que eu achei que, bem, isto é uma bomba daquelas. Uma bazuca. Sim, e vai um bocadinho aquilo que a Lila estava a dizer do professor não se ter mentalizado que podia ser uma pessoa homossexual, mas eu acho que parte, ou ter dito, e chegar ao ponto de dizer e de referir isso, mas numa casa de fados é muito antes disso, é uma normalização que nem sequer a pessoa percebe imediatamente. Há sinais muito claros, não é? Que a pessoa nem ousa sequer experimentar, fazer uma experimentação de género ou vestir uma roupa que não seja. Porque se sente que é proibido. Não é dito, mas é muito claro, não é? É um ambiente muito, muito específico. Até porque o meio do fado, é importante que se diga, e João diz-me, isso tem códigos muito mais rígidos do que outros meios musicais. O fado... eu acho que também há muitos fados dentro do fado, não é? E às vezes é um bocadinho perigoso eu, pelo menos, analisar e dizer que o fado é o fado, porque eu já senti também muita liberdade de experimentação no fado, não se calhar em temas... Mas não nestes temas, talvez. Havia mais rigidez, sim, mais conservadorismo, sim. E já ouvimos várias pessoas a dizer isso, e pessoas... no meio do fado que concordam, não é? Concordaram connosco e que partilham dessa opinião. E sentimos que o fado, que houve uma cultura que se apoderou, porque o fado tem uma raiz muito libertária, não é? E muito disto, claro. E que vive exatamente disto. A história do fado começa, não é? As mulheres ditas da má vida, não é? Portanto, começou pelas margens, sim. Não é? Sim, e nós sentimos, pronto, que de alguma forma resgatamos isso, ou trazemos isso enquanto corpos políticos, não é? Que não fazem parte deste cânon e do que é aceitável, mas quando fizemos, e só para responder à tua pergunta, quando fizemos a página do Facebook, foi um chorrilho de ódio muito grande que recebemos. Dentro e fora do meio do fado. Do meio do fado, dentro e fora da comunidade LGBT,
E Também a comunidade LGBT estranhou. alguma parte, sim. Porquê? Sentiu o quê? Olha, eu acho que sentiu que o fado também era uma coisa muito importante para elas, pelo menos essas pessoas em questão, e que de alguma forma que a nossa identidade de bicha vinha sujar e vinha manchar e vinha destruir, vinha gozar, vinha arrastar para a lama uma coisa que era sagrada e que vivia em separado, que é o fado de um lado, e até podiam fazer transformismo, não é? E havia muitas pessoas drag queens que tiveram essa, não muitas, mas algumas, mais velhas, e que sentiram que de alguma forma, e isso mostra alguma coisa que a pessoa não está muito bem resolvida em relação a isso, não é? Ou que acha que... Ajuda-me, estavam a engavetar as coisas na sua própria vida, portanto, viviam as suas existências em certos espaços, mas achavam que a forma como no espaço público para todos, o fado, por exemplo, elas não deviam estar incluídas na maneira de sentir e de ser. Eu acho que é mais profundo do que isso. Porque eu acho que estas pessoas a que o João se refere, que foram 3 pessoas que fazem travestismo e que são mais velhas e que nos mandaram mensagens de ódio, eu acho que elas poderiam perfeitamente fazê-lo eles ou ver outras pessoas a fazer um lip sync da Amália Rodrigues, por exemplo, em travesti. E isso não as chocaria. Está bem, mas isso é mimetizar algo... Pronto. O facto de nós fazermos com a nossa identidade, não é uma personagem que estamos a criar, nem é um exercício artístico de travestismo, que é super aceitável e eu adoro. É uma coisa que vai um bocadinho para além disso, não é? E trazer um discurso político ainda sobre isso, muito claro e pronto, e de certa forma também contundente. Acho que para essas pessoas é que se tornou inaceitável. Porque... Eu não sei porquê, terias de perguntar-lhes a elas, porque elas não explicaram porquê, só ofenderam e pronto, e usaram o termos, sei lá. No fundo cai muito na categoria do ridículo, não é? Que é esta acham categoria... que é ridículo? Sim, o que é que acham sim. que é ridículo, Tiago? Não sei, há tanta coisa que... Assim, os nossos desejos e os nossos corpos e as nossas práticas sexuais são sujeitas ao ridículo, não é? E nós nascemos do ridículo, enquanto gays, ou enquanto bichas, enquanto travesti, trans, enquanto lésbicas, nascemos do ridículo, não é? Porque temos... Aos olhos dos outros. Aos olhos dos outros, obviamente. Nós temos de resgatar-nos da lama do ridículo enquanto crescemos. E é isso que é revolucionário e maravilhoso. Não é só feito cá, não é? A apropriação de nomes que são calúnia e passam a ser um poder, e isso vocês fizeram e é uma maravilha. E talvez por isso também chocaram algumas pessoas no meio LGBT, não é? Claro. Só essa junção dessas duas palavras, fado e bicha, é sacrílego. É revolucionário e está tudo certo. Adoro que me interrompas a palavra sacrílego com revolucionário. e acaba. Não é? E o meio do fado, em 4 anos, mudou alguma coisa? Eu sinto que nem que fosse por arrasto que o mundo mudou tanto, não é? Nos últimos 4 anos. O discurso público mudou tanto nos últimos 4 anos que eu sinto que o fado também de alguma forma se acompanhou, porque as pessoas que fazem parte do fado, até musicalmente, fizeram essa transformação de inserir nova instrumentação, as novas gerações do fado. E sinto que o discurso também mudou. E sinto que há algumas pontes de contacto connosco, de algumas fadistas, só mulheres. Ai sim, só mulheres. Só mulheres. Atenção. É muito engraçado. Ou interessante. Só mulheres, pois. Querem nomear alguma? Não sei. A Gisela João. Claro. Sim, nós fizemos convidou-nos para fazer um espetáculo com ela em 2019 no Caixa Alfama, e nós cantámos no espetáculo dela. E entretanto também convidou-me para escrever uma letra para ela, e vai sair agora no álbum que ela vai lançar. Vai ter uma música com uma letra minha. E pronto, e mantemos assim não somos amigas, como é óbvio, mas mantemos uma relação de comunicação e de respeito mútuo. Mas, enfim, também conhecemos a Ana Moura agora recentemente. E sentimos carinho dessas pessoas. Que bom. Sim. E já há mais respeito da classe do fado por vocês? Já vos aceitam mais? A palavra aceitação faz sentido aqui, não é? Não? Eu não sei responder muito bem essa pergunta. Não... As reticências já dizem muito. Nós definimos muito cedo, na nossa existência enquanto fado bicha,
que não íamos esperar nem pedir Licença. a legitimação, nem licença. Quando aconteceu isto que o João falou daquele ataque de ódio assim, muito forte quando criámos a página de Facebook, a mim afetou-me particularmente, mais do que ao João, porque eu não estava à espera, porque depois isto também se cruza com questões pessoais, né? Por exemplo, com as nossas famílias. A minha família não soube logo, quando eu comecei a fazer o Fado Bicha, que eu estava a fazer o Fado Bicha, né? Soube mais tarde, aliás, só soube quando fomos convidados para ir ao 5 para a meia-noite, e eu pensei, pronto, temos de ir porque nós queremos ter essa presença e nós queremos passar esta mensagem, mas eu não posso permitir que a minha família saiba que eu faço isto através da televisão, não é? Então aí foi o momento em que... Como é que eles reagiram? Agora o que é que dizem os teus... É o momento que dizem os teus olhos. Reagiram bem. As pessoas, as mulheres da minha família, melhor do que os homens. Bastante melhor. Mas no geral reagiram bem e apoiam-me, e o meu pai, pronto, que é assim a pessoa mais próxima e mais implicada, né? Apoia-me, e também teve uma evolução ao longo destes anos em relação a isto, a este trabalho, a este compromisso meu, e apoia-me, e agora já me manda mensagens a dizer bom concerto e pergunta-me como é que foi. Já gosta de ouvir e ver? Gostar de ver, eu acho que ainda não. Todo um processo, não é? Sim. Mas... Não ouve? Não sei se ouve. Talvez sozinho ouça. Mas eu vou mandando. Quando fazemos assim uma entrevista, eu mando. Não digo muita coisa. Digo, olha, fizemos esta entrevista. Está aqui, fica aqui. Mas, por exemplo, há entrevistas em que eu já falei dele. E ele, aliás, já disse coisas em entrevistas que nunca lhe disse a ele. Que é uma coisa... sei lá, interessante e, enfim, impactante. Acontece muitas vezes nas relações, não é? Familiares. Pois, é isso. Não conseguimos dizer muita coisa, não é? Então aos nossos. Eu sinto que ele próprio está a fazer um crescimento quase meio que sozinho, né? E eu estou para o meu lado e ele está para o dele. E depois cruzamos-nos e eu consigo perceber pela forma como ele interage comigo, né? Mandar-me uma mensagem, dizer, olha, bom concerto, lembrar-se que eu tenho, para mim é um sinal de... Pronto, estou contigo, olha, não só aceito como reconheço e valido que faças isto. E só isso já é bom e é surpreendente também, de certa forma. Posso dizer que o Fado Bicha também já vos aproximou mais por isso? Sim, sem dúvida. Tu cantaste nessa noite o de Costas... Vocês tocaram e cantaram o de Costas Voltadas da Maria do Rosário Pedreira. Sem ela saber. Punks, totalmente punks, que têm um verso, não sei se querem trotear ou recitar algumas palavras do que é que... Diz tu que te... Estou a convocar o João para me ajudar neste momento difícil da minha vida. mas vais cantar? Não, eu não canto. Toda a gente eu canta. faço playback, ótimo. Então, porque esta letra vocês adaptaram para contar, não é? O muito que a comunidade LGBTI passa nas famílias, não é? Com a discriminação e os maus tratos. E esta letra, escrita para a Alina Duarte, também vocês interpretaram assim. E por isso eu vou só ler um bocadinho para perceberem a importância deste tema e de terem levado à televisão este tema. Nunca fui o que quiseste. Fui sempre o que não gostavas. Deitei fora o que me deste. Pedi-te o que não me davas. Fui abraço de serpente e beijo amargo limão. Fui um corpo sem ser gente. Mão que é prego noutra mão. Agora ouçam-nos. Este tema está por aí, não é? No YouTube, por exemplo. Sim, e virá no nosso álbum. E virá... Pois é. Mas tem uma alteração num dos versos que tu disseste. Em vez de fui um corpo sem ser gente, nós cantamos fui um filho sem ser gente. Pois. É o sentimento de muitos e muitas, não é? E ainda acontece. Claro que sim. E por isso é importante... João, passaste por algo assim? Não.
Claro, eu acho que todas as pessoas LGBT, de uma forma mais ou menos severa, passam por uma dificuldade de comunicação, nem que seja o facto dos nossos pais, das nossas mães, não terem elas próprias o heterossexismo, não é? De perguntarem, desde sempre fomentarem, de se quererem saber se temos namorados, namoradas, como é que funciona, não é? E dar-nos esse lugar, criar esse lugar em casa onde nós possamos existir sem conflito. Exatamente. Interior, porque primeiro começa no conflito interior, não se adequar, não é? Haver uma desadequação perante os outros. E eu acho que muito ou pouco todas nós, não é? Passámos por um lugar de muita solidão, não é? Quando descobrimos ou quando nos começamos a perceber o armário, que é um espaço onde nós vivemos muito sozinhos, não é? Muito isolados de tudo. E quando vamos conseguindo desconstruir isso e criar uma relação com os nossos pais e com as nossas mães, muitas vezes, eu falava disso há pouco tempo com a Lila, criamos uma espécie de paz podre, não é? E muitas pessoas acontece isso que nós falamos, contamos que somos homossexuais ou bissexuais, e depois fica por aí a conversa, ou não se volta a pegar nunca mais nessa conversa. Não é para se tocar. Pronto. Isso é lá com vocês, não é? E fica falado, e depois pode surgir, porque está a dar uma notícia na televisão, porque alguém ou se leva o namorado ou a namorada à casa e volta-se a falar sobre isso, mas não há uma vivência ainda igual se a pessoa fosse heterossexual, não é? E uma coisa do dia a dia. Eu há pouco tempo falei com um casal de dois homens que estão juntos há 18 anos, portanto, uma relação super sólida, e eles diziam, portanto, super integrados em todo o género, familiarmente também, mas depois tudo muda quando, na doença, nas crises, nas dúvidas existenciais, não é suposto chamarem a mãe ou a família, mesmo nas celebrações, muitas vezes preferem não fazer porque as pessoas não estão disponíveis. Por exemplo, sim. E isso é estranhíssimo, não é? Não é? Os familiares não é suposto, não convocam porque as pessoas não estão preparadas. Eu não sei muito bem lidar com vocês. Como assim? Não é? E eu tenho sentido... Estamos a falar de relações de amor, não é? Claro. E relações de intimidade, não é? Sim, que não são tão diferentes assim, não são diferentes, ponto. E acho que nós, ou pelo menos eu, normalizámos ao longo de muito tempo este tipo de relações, não é? E quando percebemos, ou começamos a perceber que podemos exigir isto, que podemos ter relações muito mais profundas, não é? E muito mais íntimas com os nossos pais, com as nossas mães, não é? Com os nossos irmãos, com as nossas irmãs, começamos a perceber que também temos esse direito e que podemos exigir isso dessas pessoas e fomentar isso. Porque normalizamos muito rapidamente que não temos a mesma legitimidade, que não temos o mesmo direito de falar sobre nós, de não fazer concessões, não é? Se não podemos fazer isso em casa, com a nossa família, onde é que vamos existir plenamente? E enquanto não houver um debate profundo, porque parece que estamos sempre a falar disto, não é? E nós falamos muito nas entrevistas, parece que quase trazemos sempre a pauta dos LGBTs, coitadinhos, estão sempre a falar disto, mas nós olhamos à volta e parece que está tudo por fazer, sabes? Enquanto uma pessoa não conseguir, aos 20 anos, eu conheço muitas pessoas com 20 anos que não conseguem sair dos armários em casa, para os pais, para os irmãos, na escola, no trabalho. Portugal ainda está muito armariado. Eu sinto que... Completamente. Que sim. Tiago. Sim, eu acho que Portugal está muito armariado. Portugal é assim o país dos modestos. Não dos é? suaves. Dos suaves e dos moderados. E do lar. E do recatados. E do recatado. Não, mas é o país dos modestos. E isto traduz-se de muitas formas, e positivas e negativas, e esta é uma delas. É só olhares à volta. Quantas figuras públicas... Dos discretos. Quantas figuras públicas na arte, no entretenimento, na representação LGBTI é que nós temos e identificamos em Portugal? Muito poucas. Que sejam fora do armário, que falem sobre isso, que conheçamos as suas famílias, assim como conhecemos as famílias das outras pessoas. E os seus amores. Das pessoas heterossexuais. Famílias, amores, pois, podem ser família ou não, não é? Isso é um indicador muito grande, não é? Isso acontece porquê? Porque as pessoas preferem não ver, não é? Porque se não houvesse
se isso não estivesse tão enraizado, essa noção de que as pessoas preferem não ver e que é melhor para as pessoas não mostrar porque as outras pessoas preferem não ver, então nós mostraríamos. Mostraríamos, não quer dizer abrir as portas de casa Claro. para mostrar o Monte Alentejano. Claro. Mas Pausa para rir muito, mas isso tem mudado de alguma maneira? eu acho que tem mudado muito, não é? E acho que os avanços políticos e legislativos também contribuíram muito para isso. E que nós conseguimos também, obviamente, com base e no seguimento de termos uma sociedade civil bastante organizada e forte para poder exercer pressão ao nível político, para que essas políticas pudessem acontecer, e falo do casamento entre pessoas do mesmo sexo, dos direitos parentais, da adoção igualitários, da adoção e da coadoção, da lei da autodeterminação de género para as pessoas trans, que é uma muito avançou, mas muito avançou. Mas não é só a lei e os papéis que mudam. A sociedade não é, a sociedade tem que também evoluir, não é? Por si, não é por decreto que uma sociedade muda. E como dizia João, e não é só pelo trabalho do governo também, não dos é governos. Isso. Claro que é necessário e é fundamental que isso aconteça. O que é fundamental também é o vosso projeto. Até há pouco tempo havia um enorme deserto de representatividade LGBTI+, em Portugal, na música, e projetos como o vosso ou como o Vai à Praia trouxeram isso, e eu questiono como é que se explica tamanho deserto sobre estas realidades, estas formas de sentir. A música portuguesa, e nesse aspecto os brasileiros, os espanhóis estão muito mais à frente, não é? Bem, em relação à música espanhola eu não conheço tanto, mas na música brasileira sem dúvida, não é? Linda Quebrada, de Johnny Hooker. De música queer e de representação e de música política, de e que envolve a população, não fica entre a comunidade LGBTI+, não é? Porque é tal coisa, a arte conquista, não é? E convoca. E eu ia buscar um bocadinho essa ideia outra vez, não é? Porque estávamos ali nas trincheiras, divide. Pode trazer mais aliados, não é? Eu acho que a arte transforma. O que é que vocês acham? Que pode convocar mais pessoas? Eu acho que pelo menos pode ter a capacidade de comunicar melhor, não é? Porque o que nós fazemos não é o que os movimentos sociais já fazem há muito tempo, não é? E há 20 anos que fazem em Lisboa movimentos sociais LGBT, que já falam, que já debatem. Eu sinto que nós não trazemos nada de novo em si, de conteúdo, daquilo que falamos, não é? Eu acho é que a arte tem a capacidade de sintetizar muita coisa, não é? E a dificuldade de criar grupos, ou a academia, que já chegaram a estas conclusões, ou uma parte da academia já chegou a estas conclusões há muito tempo, não é? Ou até mesmo aquilo que nós falamos na Mulher do Fim do Mundo, como se falava de processos coloniais e tudo mais, já são coisas que são estudadas há muito tempo. Eu e o Tiago não temos nenhum conhecimento académico sobre isto. Mas a música faz as pessoas envolverem-se de outra maneira, chega de outra maneira às pessoas. E tem a capacidade de criar um símbolo que é fácil emocional e de nos ligarmos a esse símbolo, e a arte tem esse poder e transformar um texto numa arma, não é? E de uma coisa que causa movimento, que causa uma sensação a quem nos está a ver. Eu acho e gosto muito que nós façamos isto no nosso trabalho, e gosto muito quando a arte causa um desconforto no público que vai ver e que causa isso mesmo, que o desconforto depois causa uma ação. É isso, e é um desconforto que não é para afastar, não é? Não, de todo. É só para agitar, e é esse ponto que me interessa falar. É um desconforto de todos nós, que a arte serve para isso, para desconfortar, para fazer pensar, não é? Quando vamos a uma peça de teatro, quando lemos um livro, as boas obras incomodam-nos, remexem-nos, deixam-nos ali a mastigar, mas é bom quando nos mudam. E quando serve para desconstruir, para desconstruir, nós para desmascarar. Nós conseguimos olhar para a história e estamos cheios de processos, de construções e desconstruções, não é? Porque precisamos, porque nós somos imperfeitos, não é? E os nossos corpos, e muito especificamente, não é, de pessoas LGBT, são corpos que não cabem nas estruturas que estão desenhadas na sociedade em geral, não é? E então, ou nós destruímos essas estruturas de uma vez por todas e percebemos, construímos um modelo que deixou e que deixa muitas pessoas de fora, não é? E que temos que reinventar esses modelos de uma forma... Porque às vezes eu sinto um bocadinho de impotência de estarmos a falar de diversidade, e parece que estamos pelo menos há 50 anos a falar de racismo, ou há 20 anos a falar de homofobia nas escolas. Machismo. E parece que andamos para a frente, andamos para trás, andamos para a frente, andamos para trás. E eu acho que
que o ponto é nós percebermos que criámos uma estrutura onde ficam muitas pessoas de fora e ficam muitas pessoas de fora. E quando não fizermos uma revisão profunda sobre essas estruturas, da forma como nós lidamos com a diversidade, com os outros corpos, não é? E a Alice dizia isso há pouco tempo numa entrevista, que nós muitas vezes não precisamos de perceber para aceitar. Alice Azevedo, mulher trans. Exatamente. Vocês têm um fado criado para a Alice. E ela disse... E ela dizia que eu não tenho que perceber tudo para aceitar, não é? E para existir. Tudo o que existe eu não tenho que entender. E parte muito de nós percebermos como é que lidaremos ou lidamos com a diversidade e que estruturas é que nós queremos numa sociedade em que possamos caber todos por inteiros, sem deixar partes das nossas vidas de fora. Estou com vontade de lançar um pouco do fado Alice, que é um exemplo de um fado com uma letra que traz um universo que não está na música portuguesa, não é? E no fado muito menos. Vamos ouvir? Sim. Vamos a isso. Fado Alice. A Alice é uma ativista trans que é minha amiga e sobre quem nós escrevemos um fado que é possivelmente o primeiro fado sobre uma mulher trans. Quando ela passa, ginga e meneia, é de raça. O meu coração fracassa por saber que são batalha. Maravilha. Para ilustrar um pouco o que acabaram de dizer. E se calhar era convocar-vos, porque no vosso processo criativo adaptaram músicas a um certo universo LGBTI+, mas também fizeram uma arqueologia no fado e cantam também poemas de poetas que, homossexuais, no caso, o rapaz da camisola verde, do Pedro Almeida de Melo, que na vossa versão está maravilhoso, e eu ia pedir para vocês trautearem, cantarem o que vos apetecer, porque isso é revisitar, não é? A poesia que foi cantada no fado, mas com outro olhar, não é? Lembro o seu vulto, esguio como um espectro, naquela esquina pálido encostado. Era o rapaz da camisola verde, negra madeixa ao vento, boina maruja ao lado. De mãos nos bolsos e olhar distante, jeito de marinheiro ou de soldado, era o rapaz da camisola verde, negra madeixa ao vento, boina maruja ao lado. Quem por ele passava talvez não desse pelo seu ar de príncipe exilado. Ali naquela esquina de camisola verde, negra madeixa ao vento, boina maruja ao lado. Perguntei-lhe quem era e ele me disse: sou do monte, senhor, e um seu criado. Pobre rapaz da camisola verde, negra madeixa ao vento, boina maruja ao lado. Pobre rapaz da camisola verde. Negra madeixa ao vento, boina maruja ao lado. Porque me assaltam turvos pensamentos. Turvos pensamentos. Na minha frente estava um condenado. Na minha frente Vai-te, rapaz da camisola verde, negra madeixa ao vento, boina maruja ao lado. Vai-te, rapaz da camisola verde. Negra madeixa ao vento, boina maruja ao lado. Ouvindo-me que doce, altivo o moço, indiferente à raiva do meu brado. E ali ficou naquela esquina de camisola verde, negra madeixa ao vento, boina maruja ao lado. Ali ficou e eu cínico deixei-o, entregue à noite, aos homens, ao pecado.
bocado. Ali naquela esquina de camisola verde, negra madeixa ao vento, boy na maruja ao lado. Uau, eu arrepiei-me. Acho que toda a gente se arrepiou neste momento. Obrigado. É para isto que servem os podcasts. E querem explicar porque é que escolheram este poema e convocar o Pedro Homem de Mel? Claro. Então, este é um poema claramente homoerótico, não é? E para mim é muito curioso como é que... Cantado por, ajuda-me, João. Por o Frei Hermano da Câmara. Ora bem. Qual era a melhor Fez a pessoa melodia. que fez a melodia? E eu pensava, quem é que podia ser a melhor pessoa para cantar um poema homoerótico? Um Frei. Não, no sentido que é... Eles estão-se a benzer, e então? No sentido que é irónico, não é? Ou pelo menos é inesperado, não é? Uhum. E depois por um poeta, o Pedro Homem de Mel, que escreveu muitos poemas para a Amália e Claro. faz parte do canon do fado. Tornado muito conhecido, porque Exato. a Amália cantou várias vezes, não é? Uhum. E depois perceber que alguma coisa se passava de estranho, porque era cantado um poema homoerótico, triste, um poema devastador, não é? Muito fatalista, desencantado. Não era lido assim. Pronto, mas Não era lido como um poema homoerótico. ou não era cantado. Não era Exato, cantado porque assim. houve Não era lido assim. Pronto, porque houve umas estrofes que foram retiradas Pois. do poema completo. Faz toda a diferença, Claro. não é? Porque senão, o fado não se assumia até agora como queer. É verdade. Portanto, isto não existia na história. Não me baralhes, não é? Mas aí- estava lá. Sim, Estava lá. E tem passagens, é um discurso muito claro de um homem mais velho que está a olhar para trás no passado e a pensar num amor ou num rapaz que possivelmente fazia trabalho sexual ou não é? Não se percebe muito bem, mas é claramente tem essa carga. Ainda para mais quando se vê o poema completo. Mas depois fazia-me confusão que era cantado numa marcha, de uma forma alegre. Então nada daquilo batia muito uma coisa com a outra. Nada não é? fazia sentido. Nós tirámos um bocado do poema, um Frei cantar, um poema homoerótico, de uma forma numa marcha, e então achámos que fazia todo sentido, não sei se devolver-lhe, mas dar-lhe uma espécie de tirar-lhe o pó de cima, não é? E dar-lhe a luz dos dias de hoje, em que ele pudesse existir de uma forma completa. E a forma completa era devolver-lhe as estrofes todas e, na minha opinião, dar-lhe uma tonalidade menor. E a tonalidade menor dá-lhe uma carga Toda a triste. carga. Exatamente. E quase que lhe devolve aquilo que lhe foi tirado pela normatividade, não é? Para poder caber nas estruturas. E então decidimos fazer isso. Inicialmente a Lila ia cantar, só que não estava a funcionar o arranjo. E então decidimos que ela declamava, eu cantava por trás, fazia as vozes, quase como se fosse um diálogo, não é? Dessa pessoa que não pôde viver aquilo que quis viver, não se permitiu e não pôde, não é? De alguma forma, naquele tempo. E hoje, de alguma forma, darmos-lhe essa possibilidade de hoje nós em palco podemos existir, podermos amar e podermos... Justiça poética. Isso mesmo. Opa, justiça Já que não podemos poética. fazer outra, não é? Que Fazemos bonito. E vai para o vosso disco? Tenho ideia que não é? Esta, infelizmente, não. Os herdeiros acharam que não fazia muito sentido O quê? o património do avô ou do familiar não se coadunava com a nossa estética ou com a nossa... Portanto, acho que não é preciso dizer muito, não é? Uhum. Que não cabia, ou que o Fado de Bicha não cabia no poema e que o poema não cabia no Fado de Bicha. E então... Tenho a certeza que Pedro Homem de Mel, algures onde esteja... Não sei, que ele era um bocado reacionário também. Também era. Bem, Isso. E... prossigamos. Mas tem feito parte do nosso... de alguns constrangimentos que temos encontrado também no processo de construir e de pegar neste património de algumas pessoas que têm os direitos das músicas, não quererem que nós façamos e nos inibirem tem disso. acontecido. Mas tem acontecido também o contrário, não é? Uhum. Sim. O de Costas Voltadas, da Maria do Rosário Pedreira. Exatamente, foi uma surpresa e foi um ato também de amor, não é? De empatia dela para connosco. Que bom. Nós fomos conhecê-la. Ela é a única autora viva que nós cantamos até agora. Agora já cantamos outros.
Mas assim, destes fados clássicos, era a única autora que estava viva e ela quis nos conhecer e o João tem uma paixão assolapada por ela. Então foi assim um momento muito bonito de tomarmos um café na pastelaria debaixo da casa dela, do prédio, e pronto, e ela dela perceber... Ela quis perceber o vosso projeto primeiro. Claro. Não foi imediato. Não foi imediato. Foi uma não. conquista... Não, até porque ela escreveu, como tu disseste no início, aquele poema para a Aldina Duarte. Então Outra não cabia muito... maravilhosa. Sim, completamente. Então não cabia muito na perspectiva dela que outras pessoas pudessem cantar aquilo e muito menos alterar o poema. Mas depois de perceber a forma como nós cantávamos e o sentido que tinha para nós e aquelas palavras em particular, porque eu altero para aí 3 palavras no poema todo e já fazem uma diferença. De repente, um filho que não é gente, sempre fui um filho que não foi gente, para mim a música podia ser só esse verso e já estava lá tudo dito, Claro. entendes? Sim, ou estamos de costas voltadas do berço ao caixão. Sim, Não? e ela sentiu isso e disse, usem, e acho que a Aldina também não se vai importar e pronto, e mantivemos o contacto, na verdade, até agora. Que bonito. Bom, já que estamos a falar do disco, o disco estava quase a ser gravado. O primeiro disco, coisa que eu há pouco, antes de começarmos a gravar, estava a falar com o João, perguntei ao João, é mesmo o vosso primeiro disco? Perguntei eu, porque parece que vocês já o têm gravado, porque têm videoclipes maravilhosos por aí, que podem ver com uma beleza, com uma arte incrível e cheia de camadas. Têm as vossas músicas muito firmadas nos palcos e, portanto, eu não queria acreditar que o disco ainda não foi gravado. O disco esteve para ser gravado no início de 2020, entretanto aconteceu a pandemia, tinham criado um crowdfunding, concertos marcados, acontece a pandemia, tudo fica adiado. Como é que foi para vocês este ano? Ainda está a ser, não é? Parece que ainda estamos nessa continuidade de meio perdidos. Em termos criativos foi um grande bloco de gelo, pelo menos para mim e acho que para a Lila também, de nós, enquanto artistas, precisarmos de muito do contacto e de coisas a acontecerem e de estímulos para criar, e senti que inicialmente foi muito inibidor de criarmos, de tirar esta... Porque funcionamos quase como... Há um motor que está a girar, não é? E coisas vão acontecendo e precisamos estar juntas com outras pessoas para poder criar, e para mesmo ver. só eu e tu, não é? Também não estávamos. Pois, imagino que isto foi terrível para vocês como para a maioria dos artistas, das artistas, não é? Porque passaram a ter que resistir, sobreviver, não é? Quando de repente fecham... Claro, e gerir a ansiedade e a incerteza de saber... Será que isto algum dia vai voltar a ser o que era? Quando é que isso poderá ser? Que é que continuamos hoje, não é? Vocês nessa incerteza. Chegaram a pensar em migrar. É verdade. Chegámos a pensar em ir... Porque nós fomos... o primeiro estado de emergência aqui em Portugal, o dia que foi decretado, nós tínhamos chegado 2 dias antes da Islândia. Fomos dar um concerto à Islândia e ficámos lá uns dias, que eu tenho uma amiga muito antiga que já mora lá há muitos anos. E então quando voltámos e isto aconteceu, de repente, passado umas semanas, pensámos, olha, a Islândia podia ser um bom sítio porque pagam bem, porque pagam bem, temos assim alguma estrutura de apoio, tenho lá amigos e porque podemos fazer coisas que não exigem nenhuma formação em particular, mas que lá permitem às pessoas poderem viver com qualidade de vida só baseadas nesses trabalhos, como trabalhar numa fábrica ou na agricultura, ou trabalhar num café, que aqui em Portugal é bem mais complicado, não é? E então pensámos isso, sim, mas depois deixámos de lado essa ideia. Porque também começaram, depois em maio tivemos um concerto, foi assim o primeiro concerto pago que demos online. Fizemos a banda sonora para... Fizemos uma banda sonora para uma série, para uma websérie do André Morraças, então começaram a surgir algumas coisinhas. Receberam algum apoio do Estado ou de outros organismos? Sim, recebemos o apoio da GDA, da Gestão dos Direitos dos Artistas, que foi a primeira instituição a apoiar-nos, e recebemos apoio também da Câmara Municipal de Lisboa, um apoio dado aos artistas, e recebemos também apoio da Segurança Social durante 1 mês ou 2. Eu levo-me à pergunta, como é que vem a forma como o Governo e a Ministra da Cultura tratou e tem apoiado os artistas e este setor? Queres responder? Não podemos responder os dois. Acho que não era novidade nenhuma, não é? Que a ausência de respostas para a cultura
e a ausência de uma estrutura que não deixasse... Eu sinto muito que a cultura em Portugal, de uma forma geral, funciona muito pela boa vontade ou pela iniciativa individual das pessoas, não é? Há uma estrutura que fomenta ou que cria condições para, não é? Porque a questão dos intermitentes e dos precários não é de agora, há muito que é falada e era empurrar com a barriga, não Claro. era? A pandemia veio tornar tudo mais exposto, mais a nu, já se falava de fome, e foi aí que foram obrigados a atuar, não é? A criar um estatuto. Claro, e até porque não se falava só de artistas, dos cantores, dos músicos. Profissionais de espetáculo. Exatamente, todas as pessoas que envolvia. E eu, desde há muito tempo que sentia isso, que a cultura em Portugal era feita quase por carolice. Muitas peças de teatro, os concertos, as casas de fado, funciona porque as pessoas têm muita vontade, quase uma espécie de coisa inata para aquilo, não é? É aquela velha questão que não é uma profissão, propriamente. E mesmo que não houvesse condições Ela é- nenhumas, que as pessoas tivessem quase que caminhar 50 km todos os dias para fazer isso, as pessoas iam continuar a fazer cultura só por Pois. isso, não é? E só por isso é que também sobreviveu estes anos todos sem condições nenhumas, não é? E vai sobrevivendo e se calhar vai continuar sempre a sobreviver. Mas isso acarreta um desgaste muito grande, não é? E baixa muito a qualidade daquilo que poderia ser, não é? Se nós todos tivéssemos condições específicas e esse próprio estatuto de intermitência, não é? Em que as pessoas podem ter tempo para pensar, tempo para criar e disponibilidade. E dá uma rede, Claro. que é o... Porque aquele romance de que a pobreza ou que as crises é que dá grande... Isso é conversa, Inspiração. não é? Credo. Olha, e os vossos estados de espírito, como é que têm sido ao longo deste ano? Este ano 2021. 2020, 2021. Para cima e para baixo, não é? Como Sim, todos nós, não sim, é? para cima e para baixo. Sim, quer dizer, não vou dizer nada de novo, para cima e para baixo. Nos primeiros momentos quando a pandemia se instalou em Portugal, eu vivi com muita ansiedade e com algum bloqueio emocional e criativo, muito. Depois veio o verão e durante o verão aconteceram-nos coisas boas e fizemos coisas interessantes também. Começámos em setembro a desenvolver algumas parcerias, fizemos uma parceria com o Finalmente e fizemos uma curadoria de concertos semanais no Finalmente de artistas queer em Isso Lisboa. foi muito interessante, não é? Abrirem o palco a novos projetos, Sim. a projetos que existem e que... Foi giro, porque eles convidaram-nos para nós darmos um concerto. E nós dissemos, olha, nós não queremos dar agora concertos aqui não por ser no Finalmente, mas num sítio... Enfim, vale a pena explicar, mas na altura não estávamos... Lisboa, sim. Em Lisboa, exato. Não estávamos para aí virados. Mas se quiserem podemos ajudar-vos a desenhar um ciclo semanal de concertos de pessoas queer e nós fazemos essa ligação com as pessoas e apoiamos nessa comunicação entre a casa e os artistas. Nós não ganhávamos absolutamente nada, não ganhámos absolutamente nada financeiramente com isso, mas ganhámos muito a nível de ligação com os artistas, porque nos permitiu em cada semana de repente falar com uma pessoa que se calhar ou não conhecíamos ou conhecíamos mal e dizer, olha, temos esta proposta, gostávamos muito de ouvir tocar, que as pessoas conhecessem a tua música e isso foi incrível e espero que agora quando abrir talvez possamos retomar esse ciclo, porque ficaram muitas pessoas, nós já tínhamos planeado até ao fim de março. Foram conseguindo salas cheias dentro da limitação, Claro, não é? sim, sempre sala cheia. O próximo estado de emergência entrará em vigor no início da próxima semana e marcará o início do desconfinamento suave e por fases, a começar com a previsível abertura de creches e talvez de algum comércio. E a cultura? Pergunto eu. Os primeiros a fechar serão os últimos a abrir? Se assim for, não me surpreende nada. Assim, eu... A cultura, ou seja, quando as salas de espetáculo abriram no último ano, a cultura provou que era segura, cumpriram as regras e tudo funcionou. O governo não percebeu que a cultura é segura. O que é que se passa, na vossa opinião? Enfim, relembro, desculpa, Tiago, relembro-me que as igrejas continuaram abertas até há pouco tempo, os espaços culturais não. Sim, mas eu também não, mesmo na altura não quis, enfim, não quis
reforçar essa diferença, porque acho que não está aí o fundamental de pensar sobre a questão e de pensar sobre alternativas. Claro que há muitos fatores que estão aí em jogo e eu não sou de todo versada em nenhum deles, na verdade, nem em políticas culturais, nem em saúde pública, nem em nada disso. Mas posso, assim, numa análise muito, muito crua e, obviamente, também emocionalmente carregada, pensar que, possivelmente, o que acontece aí é o mesmo que acontece para, em cada orçamento de Estado, estarmos continuamente a debater o facto da cultura não ser sequer 1% do orçamento de Estado e de haver sempre imenso barulho à volta disso, imensa atividade das pessoas que fazem ativismo cultural e disso ser sempre igual. Nunca conseguimos atingir sequer 1% do orçamento da cultura para o orçamento. Portanto, isso só revela... Revela o quê? Revela que que a cultura não é uma prioridade e que a cultura não é olhada pelos governantes consecutivamente e ao longo do tempo como uma parte estrutural do funcionamento do país, não só das pessoas que fazem cultura e que, portanto, vivem dessa atividade, como do próprio papel que a cultura desempenha no bem-estar de todas as outras pessoas que consomem e que veem com essa cultura. E provou-se agora durante a pandemia a importância... Yeah. A importância que a cultura tem para nos salvar, não é? Dos estados de espírito e desta prisão em que andamos todos, não é? Eu acho que vamos aliviar um bocadinho esta tensão. Ia pedir-vos para cantarem então o tema que vocês pensaram trazer para aqui. A qual é, já agora? Queres apresentar? Não, apresenta tu. Vamos cantar um trecho da Bia da Moraria, que é um fado bastante conhecido e que nós também alterámos logo no iniciozinho do projeto e transformámos numa história de amor entre duas mulheres. Lá vai a Bia, que arranjou um par jeitoso, é vendedora como ela, ali para o bem formoso. São dois amores, duas vidas tão singelas. A Bia a vender flores, a Adelaide a vender cautelas. Na moraria só falam da novidade. Ai, a Bia com a Adelaide, as conversas são iguais. Ai, qualquer dia, Deus queira que isto não mude, que a senhora da saúde vai ser pequena demais. A pequena Bia, tímida e sonhadora, a Adelaide alta e esguia, beira na cabeça loura. O primeiro beijo foi no Largo da Severa, a Bia sã de desejo, a Adelaide feita uma fera. Oh meu Deus, que maravilha! Para quando o disco? Há uma resposta? A resposta é... De onde é que vem essa voz? Faz lá outra vez. Ai meu Deus, adoro. É a minha voz de Scar. já desistimos de tentar dar datas e até para nós, para gerirmos melhor as nossas expectativas, não vale a pena. E qual é a importância de haver um disco? Pergunto isto porque vocês ainda não têm um disco, mas têm músicas firmadas, como eu disse há pouco, muitos concertos dados. Mais de 250. Como? Mais de 250. É concertos? God, vocês na verdade parece que gravaram muitos discos e videoclipes do Camandro. Apeteceu-me agora dizer isto assim. E que mais uma vez convido para que vejam no YouTube e por aí. Qual é a importância de haver um disco nestes tempos de agora em que andamos a ouvir músicas avulso? É importante haver um disco? Eu acho que para nós, em concreto, é importante porque nós fazemos um bocado do processo oposto do que é usual, que é as bandas primeiro fazem um disco e depois é que fazem umas tours e série de concertos. Nós fizemos concertos sem ter nada para mostrar, até muitas pessoas que nos contratavam para fazer concertos era na base do boca a boca. Do boca a boca e quase do nome e da ideia que tínhamos próprio encontrado na cabeça do que é que poderia ser o Fado de Bicha. Porque não havia alguma coisa material para mostrar, não é? E
E surgiu muito durante esses concertos a necessidade de estruturar as músicas noutro patamar, não é? Porque somos só os dois, guitarra e voz, e de repente de complexificar ou de acrescentar camadas, mais do que complexificar, só por complexificar, mas criar camadas musicais e consequentemente poéticas e líricas àquilo que estávamos a fazer, não é? Estruturar de uma forma mais empoderada e mais... E isso é um ponto. O outro ponto é para fora. Eu acho que apesar de vivermos num tempo em que os singles têm muita força, não é? Com o videoclipe, sai a música e vão saindo. É a lógica, não é? E que os discos se esgotam muito rapidamente, não é? Pronto. Hoje em dia. E cada vez menos as pessoas compram discos, há essa questão. E há os streamings, não é? E uma série de marcas que se calhar não faz sentido nomear, mas que se compram as músicas avulso ou não se compram, não é? A pirataria anda aí e então a importância do disco. Mas eu adoro o conceito de álbum. Eu sempre gostei de álbuns, sempre fui uma pessoa de álbuns. Compras discos? Compro, ainda hoje em dia. Aliás, no Natal o João ofereceu-me um disco. Vinil ou... Não, eu não tenho leitor de vinis, infelizmente, então CD mesmo. Mas eu gosto imenso do conceito de álbum, do objeto, para começar, e da própria ideia do que é um álbum. E também permite a uma pessoa artista imaginar, porque acaba por ser... É uma construção complexa, no sentido em que tem várias músicas, portanto tens de pensar numa série de coisas e envolve pensares qual é o flow das músicas que tu queres ter, quais são as músicas que queres pôr lá, qual é o conceito que tu queres dar ao álbum, qual é a imagem que queres pôr na capa, sabes? Então é um objeto artístico por si só, é uma criação artística por si só, que é diferente de um conjunto de músicas avulso. E vocês já sabem as músicas que vão entrar no vosso disco, porque vocês têm muitas músicas já cantadas, algumas vão ficar de fora. Muitas vão ficar de fora. Que vocês cantam. Até porque o disco vai ter... mais de metade são originais, novos. E os outros, que já são a vossa identidade? É uma questão, não é? Os outros, há muitos que nós não podemos gravar porque não nos permitir. Mas há outros que podem cantar. Como é que têm feito essa... Que específico, mas adoro. Vamos ser específicos. Bora lá. Como é que temos feito essa seleção? Sim. Prende-se um bocadinho com a ideia que nós queremos para o álbum, e já é uma ideia que já mudou 300 vezes ao longo do tempo, né? Porque já estamos neste processo de gravar e vai para a frente e vai para trás há imenso tempo. Mas é um bocado pensar, ok, como é que nós queremos que o álbum seja, que tipo de músicas é que nós queremos que estejam lá. E tem sido um processo doloroso por algumas de fora. Eu não sei se... Esta expressão não sei se soa bem. Mas muitas músicas que se fazem parte da vossa identidade no palco, vocês já estão a chegar a pensar prescindir de algumas? Por vontade própria, não. Não. Assim, de uma forma... Ai. Eu acho que na parte dolorosa, Sim. de ser doloroso, ou seja, se nós quisemos deitar de fora foi porque não queríamos gravar, não é? Ok. Eu acho que a parte dolorosa foi aquelas que nós tínhamos toda a expectativa e muita vontade de pôr no álbum. Como o rapaz da camisola verde. E como a Lisboa não seja racista. E a marcha do orgulho foi mesmo aquela ideia de uma impossibilidade, e depois saber também o motivo, ou saber não sabemos o motivo, né? Mas intuir o motivo é muito... É frustrante. É, exatamente. É frustrante porque nós trazemos, por exemplo, o rapaz da camisola verde, ou as outras que ele mencionou, nós escrevemos novas letras, pronto. Mas o rapaz da camisola verde, nós pegamos num poema que já está escrito e na melodia só passámos para tom menor, ou seja, é um bocado ir buscar uma obra e prolongar a vida dessa obra, não é? Uma coisa que já foi escrita há décadas e décadas e que nós vamos buscar em relação à qual olhamos com tanto carinho, que queremos dar-lhe uma vida nova. Eu acho que isso é a melhor homenagem que se pode fazer a um artista, a um poeta, uma pessoa que já morreu. Claro. E de repente há duas pessoas com 30 anos que gostam tanto daquilo que querem ir buscar e dar-lhe uma vida nova. E querem servir a música como ela foi escrita, na verdade. Ainda mais isso. Quantas músicas vai ter o vosso disco? Eu acho que vai ter aí à volta de 18. Uau, vai ser a maioridade. Tipo, nenhum álbum já tem músicas. Eu lembro do álbum da Lauryn Hill nos anos 90, que tinha tipo 19 músicas e eu adorava. Mas é também por causa disto, porque queremos pôr tanta coisa lá e já passaram tantos anos. Olha, demorou muito tempo, mas agora ao menos tem um álbum com boas músicas. Acho eu também, sei lá, daqui a 5 dias podia dizer que vai ter 5. Olha, e posso-vos perguntar algo sobre um novo disco que possam adiantar para criar... Podemos adiantar o nome. Era isso que eu ia perguntar. Vá lá. Boa. Vai se chamar Ocupação.
Que ocupação é essa? Não, vai-se chamar ocupação. É? Não sei, eu acredito em tudo. Eu acho que é Sim, de nós. a ideia de, Não é? é a ideia de criar um movimento de... E no fundo não é nada, é aquilo que nós fazemos, não é? De ocupar um património em que nós, de alguma forma, éramos deixados de fora, ou tínhamos que deixar muitas coisas de fora para poder fazer parte dele, não é? E a ideia de reivindicar esse património que também é nosso, não é? Enquanto pessoas que cresceram a ouvir fado e que se identificam com fado, e que são bichas, e que as bichas também fazem parte do fado, e também o fado faz parte das bichas. E o fado não seria fado se não fossem as bichas também. O fado que nós conhecemos hoje. Sentem que vocês... Agora ouvimos um chicote. Sentem que vocês contribuíram muito nessa revolução de ajudar a que a palavra bicha deixe de ser tanto calúnia para ser uma palavra de força e de identidade? Não sei, acho que não. Acho que esse trabalho já estava um bocado feito para não trás. sei. Não, achas que não? Acho que não. Eu, como só me dou com mulheres e bichas, já não consigo Não muito ter fazes essa ideia. noção. Não existe homofobia, não existe nada. À minha volta não existe Está nada. tudo certo. Não dá, certo. não sinto muito. Estou a brincar. Quer Bom, dizer, eu mais até ou vos vou menos. perguntar uma coisa, agora muito a sério. Se vocês têm sentido uma fatura, eu acredito que sim. Pelo vosso projeto, pela vossa atitude, pela vossa coragem, a vossa forma de estar sem pedir licença, que fatura é que isso tem? Pessoal e profissional. Fala tu primeiro e depois fala. Tem fatura? É uma pergunta complexa. Por exemplo, ainda há pouco disse que a minha família tinha reagido de forma positiva ao longo do tempo e de certa forma até hoje em dia conseguiam apoiar, mais do que apoiar o meu trabalho e aquilo que eu faço. Eu acho que há possivelmente uma fatura, por exemplo, a nível romântico. Porque a bichofobia e a homofobia não existem só fora da comunidade LGBTI, também existem dentro da comunidade LGBTI e particularmente com pessoas homossexuais, cis e homossexuais, e muito particularmente com homens homossexuais. E eu acho que no nosso caso o facto de nós nos apresentarmos da forma como nos apresentamos, de termos o discurso contundente e disruptivo que temos, de usarmos a palavra bicha, é uma coisa que ao longo do tempo nós temos vindo a perceber que tem tido alguma influência não quero revelar muito, não estou habituado a falar sobre isto, mas faz sentido e é verdade, na forma como As pessoas se aproximam as pessoas ou se não? aproximam e na disponibilidade que têm ou não para imaginar relações de intimidade connosco. Comigo. Eu sinto isso comigo. E pronto. E é uma coisa Porque que se sentem muito expostos. não sei se é porque se sentem Ou não muito expostos ou porque até podem valorizar aquilo que nós fazemos artisticamente e politicamente, mas imaginar-se ter uma relação de intimidade com aquela pessoa não esteja tão dentro das possibilidades para várias pessoas, não sei se pelo facto de nos maquilharmos, de nos vestirmos da forma como nos vestimos, e de termos o discurso que temos. E de sermos tão visíveis, não é? E de sermos E visíveis das próprias também. pessoas também se verem connosco, não é? Nos meios, imagina ter uma relação com nós, saber que isso também vai trazer Sim. muita visibilidade para elas. Não digo na televisão, mas no dia a dia, não é? Sim. Naquilo que nós fazemos, naquilo que... É o tal Portugal armariado. Sim, Acho que é uma consequência uma disso, consequência claro. disso. Eu vejo duas faturas. Uma também traz faturas boas. A fatura também pode Ou ser seja, boa, não é? Está a falar de o meu solidão. número é 967. Estás a falar de uma certa solidão que isto traz. Estou a falar disso, exato. E eu diria uma solidão por isso, mas uma solidão também e até por nós próprios, não é? De começarmos a sentir-nos empoderados, a desenvolver muito um pensamento que depois choca com muitas coisas, não é? Depois para nós é muito difícil, nós falámos isso há pouco tempo,
como é que nós nos iríamos relacionar com um homem de direita ou com uma pessoa racista ou seja, aprofundar muito e empoderarmos muito e lermos muito e refletirmos muito sobre estes temas isola-nos de alguma forma também das pessoas e daquilo que toleramos, de muito discurso, de muito comportamento dentro de e um sentimento de incompreensão ou de dificuldade em relacionarmos com muitas pessoas. Para mim trouxe-me isso, este engajamento traz também esse lado. Eu quero acreditar que pessoas como vocês podem convocar outros. Pronto, claro. Não, Eu insisto nisso. Claro, sem dúvida. Que tragam mais aliados. Tragam mais aliados, não é? E que não é? E que possam transformar os não é? Transformar os e esse é a parte da fatura boa, não é? O saldo positivo da fatura, que é também sermos muito mais visíveis, não é? Muitas pessoas reverem-se em nós revermos nas pessoas, mas podemos ter acesso, e o Fado Bicha trouxe-nos isso, não é? A fatura foi termos acesso a muitas pessoas incríveis que já conhecemos mesmo. E que e situações que foram espetaculares. O Brasil, vocês foram ao Brasil. Já fui ao Brasil. Não. E nessa música não é muito problemática. Pois é, porque essa música convoca. Eu agora disse instintivamente porque era o Festival da Canção. Eu estava a convocar o Festival da Canção. Mas sim, esta música convoca muita coisa sobre os descobrimentos, que não é só um descobrimentos, é a forma como Portugal invadiu. Sim, mas já fomos ao Brasil e fomos muito felizes no Brasil. Sim, e atuaram em muitos sítios, não é? Sim. Querem voltar. Não é? Queremos muito voltar. Sim. Deixa-me só terminar. Uma das faturas boas que o Fado Bicha trouxe, ou a possibilidade de fazer o Fado Bicha, foi de criar uma possibilidade na minha existência e na minha vivência diária de abrir outras portas para a experimentação, para aquilo que eu podia ser. Eu só pegando naquilo que nós estávamos, eu queria há bocadinho ter falado disso e agora vou aproveitar para encaixar Vamos aqui. a isso, e depois quero falar de uma coisa sobre isto. Sim, Estás-me a dizer. Do rapaz da camisola verde, não é? Essa história que é uma herança muito pesada que nós carregamos na nossa comunidade, que é abdicarmos de vivermos a nossa vida. E muitas pessoas tiveram que abdicar totalmente, de se boicotarem, de anularem totalmente uma vida, de se permitirem terem relacionamentos. Eu vi há pouco tempo um documentário, Autografia, sobre o Mário Cesarini, em que ele falava disso. Eu aos 20 anos percebi claramente que não podia desenvolver nada para além do afeto. Era só sexo, só podia ter sexo fugaz e rápido e efêmero em casas de banho públicas, em apiadeiros. Era a sociedade que remetia também. Era uma mensagem muito clara. E remetia. Isso pode acontecer nessa... A mesma mensagem que falava há bocadinho nas casas de fado, que não era preciso ninguém dizer-nos que não podíamos cantar alguns fados ou cantar de uma forma diferente de estar vestidos ou de uma expressão de género, era isso. E nós, enquanto pessoas LGBT, e continuamos a assimilar muitas mensagens que nem sequer são ditas, não é? Padrões, normas, e nós temos essa herança de abdicarmos de vivermos a nossa vida, de dar a mão na rua, de chegar a casa e dizer aos nossos pais, às nossas mães, às nossas famílias, este é o meu namorado. Há tanta coisa que nós abdicamos, não é? Ainda. E este processo de descolonização mental, não é? Nós já ocupamos o espaço público uma vez por ano, não é? Na marcha e tudo mais, mas esta ideia de descolonizarmos a nossa própria cabeça, ocuparmos o nosso corpo, não é? Ocuparmos as nossas vontades, darmos espaço para elas criarem. O palco no Fado Bicha tem sido esse lugar, que é um lugar de privilégio, não é? Que está muito protegido de muita coisa, mas foi um lugar onde nós pudemos criar esse espaço, quase uma plataforma. E a arte faz isso, não é? Temos um mundo e depois a arte cria milhares de mundos à volta onde nós podemos existir, resgatarmos, vivermos um bocadinho, voltarmos e depois comunicarmos, esses mundos comunicarem uns com os outros. E para mim serviu muito nessa ideia de romper com essa herança de autoboicote, de autoanulação, de autopoliciamento. Também vivias. Claro, ainda vivo. Mas essa ideia de matar o polícia que vive cá dentro, não é? Diariamente, é um processo de colonização que é violento, que é difícil, mas que dá muitos frutos e é muito libertador. É uma vida inteira. E o fado é libertador. O fado é uma vida inteira a viver assim. Para muitas pessoas, é, claro. E a minha experiência pessoal, não é? Mesmo relacional com muitas pessoas, passa por aí. Passa por ver isso, não é? Das pessoas abdicarem de muita coisa, da própria vida, da própria felicidade, em função de regras que já estão tão normalizadas, tão intrincadas e entranhadas dentro de nós, que normalizamos muito isso. Nós normalizamos tanta porcaria. Reconheces-te nessa solidão que o Tiago fala? Claro. E também me revejo nisso. Aconteceu ainda há pouco tempo que partilhei com ele
de ter um match no Tinder, não é? Depois começar a falar com a pessoa. Tinder surpresa. Tinder surpresa. E assim que disse que fazia Fado Bicho, ou que fazia parte do Fado Bicho e tudo mais, deixou de haver uma resposta, deixou de haver... e eu sinto que acontece regularmente, ou que é uma coisa que incomoda, ou que não é uma coisa positiva. Pode ser, mas geralmente não é. Eu já recebi mensagens horríveis no Grindr. Como por exemplo... Tipo, és uma aberração, cantas mal, és feio, és horrível. Ou seja, no Grindr, uma aplicação para pessoas LGBT se Gay, encontrarem, gays. gay neste caso, Sim, não só gays, não é? Não sei. sim, é mais para E então, e aí nota-se a homofobia, ódio. Sim, sim. Quer dizer, de muitas maneiras, como é óbvio, não é só connosco, mas dirigido a nós, ou a mim, especificamente por fazer o Fado Bicha, já me aconteceu várias vezes. Ou seja, é só mais um exemplo de como nos viramos contra nós mesmos, não é? E como trazemos esse processo todo colonizador, né, de heteronormatividade, de misoginia, para dentro da comunidade. É mais bem visto, não é? O tal mais discreto. Ou está mais salvaguardado Mais dessa salvaguardado. identidade Está suja salvaguardado, sim. e desses lugares, claro. Tu, recordo que o Tiago disse-me em tempos, quando falámos... Ai meu Deus. É agora. Não, que quando atuaram pela primeira vez, tu tinhas uma atitude em palco muito diferente. Tinhas um blazer. Claro. Era hetero? Eu vinha... Era Eu é que o tornei gay. Não foi nada assim. Porque eu vinha do fado. Então, Eu Lila, vinha do fado. Lila- Eu é que era o fado. Eu é que era o fado. A Lila... Eu era a bicha, ele era o fado. Exato. Porque tu estavas apresentaste com travesti, não é? E tu, João? Trazia como se fosse a tocar numa casa de fados. E a verdade é que depois, ao longo do tempo, na verdade, tens uma imagem de marca já com uns saltos altos. Sim. A tocar a tua guitarra elétrica com essa vibe, algo rock também. E punk. E punk. Yeah, que eu E gosto. punk. E vocês são punk. E por isso é que eu gosto muito de vocês. E é punk usar aqueles saltos altos que te ficam muito bem. E o salto serve também como instrumento musical de percussão. Conta-me tu. na Pois, para tábua. bater. Exatamente. Para trazer mais uma camada. As espanholas que o digam. Sim. Apropriação cultural. E sim, e o Fado Bicha trouxe-me esse exercício de desconstrução E começaste pessoal também. a maquilhagem. E maquilhagem, essa experimentação que eu lembro-me de criança, que era uma coisa que me estimulava bastante, e lembro-me de ir às coisas da minha mãe, maquilhar e usar um batom, e que isso era um exercício muito estimulante e muito divertido, e que naturalmente foi boicotado e foi anulado ao longo do tempo. Pelos outros, por ti. Sim, eu lembro-me, lembrei-me disto há pouco tempo, de estar numa aula de história, e estava a falar e a gesticular muito com as mãos, a explicar alguma coisa, e a turma começou-se a rir. Eu lembro-me da professora me agarrar nas mãos, pôr assim na mesa e dizer, fala lá agora. E um exercício de ou seja, o problema aqui não são os outros estarem a rir, é de tu estares a mexer as mãos, ou é a mensagem muito clara, não é? E durante muito tempo eu fui assimilando isso, essa ideia de que eu sofria porque era gay, não sofria porque havia homofobia, não é? É a homofobia que me faz sofrer, não é o facto de eu ser gay. E muitas vezes esse exercício que eu falava, tanto do rapaz da camisola verde, desta herança de nós nos anularmos, vem dessa crença de culpa de uma nuvem de autodestruição, não é? E que queremos romper com isso, e queremos abrir possibilidades. E o Fado Bicha, no palco, eu sinto que cria esse lugar novo. E a arte que eu mais gosto é essa, é que quando eu vou a um lugar ver arte, não é? E de repente abre-se um mundo novo. Um lugar novo que cria representatividade e convoca estas pessoas todas que vocês cantam, mas que traz uma riqueza para todos, não é? Leva todos a dançar. Sim. E a chorar. E a chorar. É isso mesmo. E a sentir. Porque são, não é, sentimentos que chegam a todos, não é? E é isso que... Com coisas que nós já conhecíamos, não é? Porque toda a gente já sabia o que é ser homossexual. A homossexualidade sempre existiu, não é? E todas estas identidades sempre existiram. Sim, mas muito silenciadas, não é? Sim, e a arte tem esse papel. Eu lembro de ouvir agora no podcast, estive a ouvir com a Maria do Rosário Pedreira, que esteve cá, e ela dizia que fascinava muito como é que quando escritores novos apareciam, em que usam palavras que sempre existiram, não é? Mas de repente
criam uma ordem nova e criam alguma coisa nova na forma de escrever, com as mesmas palavras que toda a gente usa, não é? E a música é capaz E a música de... pode ter esse potencial de juntar as 12 notas que existem, pô-las numa ordem, usar as palavras da Lila e criarmos espaços novos. Vocês, com a vossa música e com o projeto, sentem aquela adrenalina de quê? De procurar transformar um pouco mais? Sentem que ainda está tudo muito por fazer? Eu sinto que sim. Vai que é tua. Sim. Eu sinto que está tudo por fazer. Enquanto olhar à volta e encontrar pessoas que têm dificuldade em sair do armário, para os amigos, para as famílias, em que eu tenho dificuldade de me assumir, ou quando vou ao médico, por exemplo. Tu próprio? Claro. Facilmente numa circunstância social muito concreta, sou apanhado de surpresa e volto ao meu armário que tinha há 10 anos atrás. E isto porquê? Porque não queres que os outros te olhem com maus olhos? Às vezes é isso e às vezes é quase inconsciente. É de uma forma tão natural que o sistema que se cria numa situação concreta, de uma forma tão natural que eu nem sequer ouso desconstruir todo aquele processo que foi feito e que está a ser aceito por todas as pessoas. Corromper a ordem natural das coisas. Porque cansa, não é? E existe muita energia, esta ideia de estar sempre a corromper. Mas ao mesmo tempo dá muita tesão de chegar ao palco e de agora esta hora e meia é nossa e nós vamos romper com tudo e que pudermos. Convido toda a gente que nos está a ouvir para os ouvirem em palco, as ouvirem em palco, porque agigantam-se e é uma maravilha. Há um concerto marcado vosso? Por acaso há. Ai, vamos a isso. Dia 29 de maio no Teatro Municipal de Torres Vedras. Tudo a Torres Vedras. Olha, e não porque as matrafonas voltam a Torres Vedras. Já não houve carnaval. Bom, eu desafiei-as a trazerem um texto. Isto é para as pessoas perceberem. Trato-vos no masculino e no feminino. Ajudem-me. Porque, por exemplo, tu, João, é como quiseres. Pode ser das duas maneiras. Contigo, Lila. Comigo também. Eu gosto de para definir isto. E gosto da confusão. A confusão. Não, sim, mas de repente estão outras pessoas a ouvir-nos e a explicar porque é que às vezes trato no masculino e no feminino e vocês também, já agora. Convidei-os a trazerem um texto para lerem e explicarem porque é que trouxeram esse texto. Vamos a isso. Nós escolhemos um texto sobre o qual já falámos anteriormente, embora não o tenhamos lido, e que é um texto retirado de um livro que foi escrito a partir de um filme. Pois. O filme é José e Pilar, de Miguel Gonçalves Mendes. Maravilhoso filme. Com duas pessoas que eu admiro muitíssimo e que me inspiram muito, o José Saramago e a Pilar del Rio, a presidenta da Fundação Saramago, e este excerto em particular é uma fala da Pilar del Rio que nós já tivemos o privilégio de conhecer e com quem temos o privilégio de manter uma comunicação mais ou menos regular, e é um texto que me toca muitíssimo, eloquente como só ela, e é um texto sobre a importância do cuidar e a forma como o cuidar, que é um conceito muito amplo, não é central na nossa sociedade e devia sê-lo. Então eu vou ler. Acho que é importante todos os dias tocarmos na matéria para estar em contacto com a matéria. Sim, quem está a cavar no campo já está em contacto com a matéria, ou quem está a trabalhar numa empresa, numa cadeia de montagem, está com as mãos na matéria, sim. Mas até os homens que estão na cadeia de montagem e que vêm cansados do trabalho, vencidos, esgotados, para a sua humanidade não seria nada mau chegar a casa e descascar umas batatas. Acho que se todos nós entrássemos na cozinha, o mundo seria um pouquinho melhor. Claro que para isso teria de haver cozinhas no mundo todo, o que não há. Mas, enfim. Uma amiga minha, uma grande amiga minha, Dulce Chacón, estava com cancro e o marido, nos últimos dias da vida dela, da escassa vida que teve, porque morreu muito jovem, mandava-nos mensagens a dizer como estava a Dulce, uma escritora traduzida para português. E todos os dias o Miguel Ángel nos dizia como ia a Dulce. Um dia recebi uma mensagem, nós os amigos recebemos, era um SMS, que dizia: a cozinha cheira a tomilho, algo está a acontecer nesta cozinha, talvez seja a vida, assinado pela Dulce. Morreu no dia seguinte.
Ela saiu do hospital para morrer em casa. E na noite que passou em casa, como que reviveu e foi para a cozinha. E da cozinha mandou-nos a última mensagem, que era a sua despedida. A cozinha cheira a tomilho. Algo está a acontecer nesta cozinha. Talvez seja a vida. E desde então eu digo sempre que a cozinha, que o cheiro de tomilho é o cheiro da vida e que se o mundo cheirasse a tomilho, ias ver que estaríamos noutra situação. Mas não. Empenharam-se no sentido de que tem de cheirar a petróleo e a prédios de vidro e a perversão e a mentira e a G8 e a dinheiro e a plutocracia. E os poderosos do mundo rebolam a rir, porque eles rebolam muito a rir. Se agora falarmos de tomilho aos que estão reunidos no G8, incluindo o Presidente da Comissão Europeia, terão um ataque de riso, porque não entendem nada. Diriam que são conversas de mulheres, seres ociosos que jamais ganharam uma guerra. Mas se eles tivessem feito algum dia um prato com tomilho, provavelmente não estariam a tomar as decisões que tomaram hoje, incluindo, insisto, Durão Barroso. Todos nessa reunião de abutres, G8, plutocracia, governo do mundo, merda. Uau. Pilar del Rio. Pilar del Rio. João, queres acrescentar alguma coisa? Acho que não. Muito bem. Há aí muita crítica em relação ao que se está a passar na Europa e no mundo, não é? Bem, o texto obviamente já é de há uns eu anos, né? sei, Foi quando sim. o filme estava a ser rodado. Claro. Depois acabou por não entrar no filme, no final, né? No cut final do filme, e o Miguel incluiu no livro que fez a partir do filme com coisas que não apareceram no filme também. E este texto é fortíssimo e nós conhecemos-la no ano passado, já tínhamos trocado vários e-mails e houve um dia que ela disse, não, vocês têm de vir cá e eu tenho de vos conhecer e temos de nos conhecer. Então fomos ter à Fundação e pensámos, olha, já tínhamos falado disto algumas vezes e pensámos, olha, vamos oferecer-lhe um tomilho, um vaso de tomilho. Então o João até foi comprar ao Horto do Campo Grande um vaso de tomilho e depois chegámos e ela esperou-nos e nós entregámos, temos uma prenda para si, entregámos-lhe o vaso e ela olhou e disse, que engraçado, eu tenho uma história incrível com tomilho. E nós temos, pois, foi por isso que nós trouxemos. E ela ficou emocionada e pronto, e depois foi lindo, sentámos numa mesa e ficámos horas a falar e é uma pessoa, é incrível, né? Uma pessoa de 70 e poucos anos, com uma vida incrível como ela teve, quer dizer, foi casada com o José Saramago, tem ela própria uma vida incrível enquanto jornalista, enquanto pensadora. E de repente estamos sentada numa mesa connosco e está-nos a perguntar e o André Ventura, o que é que vocês pensam sobre isto? E eu penso, o que é que eu penso? Tipo, o que é que interessa? O que é que eu penso? Tipo, eu quero ouvir o que tu tens, entendes? E disse uma coisa linda que eu me vou lembrar a vida toda. Que estávamos a falar sobre os movimentos, sobre o Me Too e sobre o Black Lives Matter, porque isto foi ali antes do verão do ano passado, portanto logo a seguir ao assassinato de George Floyd por aquele polícia, e estávamos a falar desses movimentos e dos jovens ativistas e ela disse uma coisa linda que foi, se eu vir uma pessoa jovem a reclamar por um assunto social, por uma injustiça e contra uma opressão, eu posso não entender o que é que ela está a dizer, eu posso não entender qual é a reivindicação dela, mas eu vou pôr-me ao lado dela e vou ouvir até conseguir entender. E eu achei isto, vindo de uma pessoa com 70 e tal anos, claro. Eu pensei, o meu maior sonho, quando tiver a idade dela, é ter saúde e poder dizer o que ela disse. Vontade de ouvir. Viver daquela forma, vontade de ouvir. Vontade de ter empatia. Sim, mesmo não entendendo, pôr-me ao lado da pessoa. É querer ter empatia. Querer ouvir. É incrível. Uau. Yeah. E este texto é um bocadinho sobre isso, não é? A ideia da humanidade, claro. E de criar a humanidade. Claro. E acho que é tão importante esta ideia de devolver a humanidade às pessoas, que foi um bocadinho isso que teve na origem de tudo, não é? A visão que as pessoas têm das pessoas LGBT são pessoas desumanizadas, pessoas trans, pessoas não humanas. As pessoas escravizadas eram pessoas não humanas. Esta ideia da humanidade parece que é muito simples, mas foi quase um mal de tudo, não é? E o princípio de tudo. Somos todos pessoas, devemos ser todos respeitados e convocados para o espaço público. Vamos dar música à nossa conversa. Sim. Quais são as músicas que temos para ouvir? Então trouxemos o rabo do Vai à Praia. Não trouxemos o rabo do Vai à Praia, mas trouxemos a música. Apareceu agora. Infelizmente. Trouxemos uma música chamada Rabo, que é do último álbum dele, que foi do ano passado. Que se chama 100% de Carisma e para mim é, acho que, um dos melhores álbuns da música portuguesa de sempre. Então, pronto, disse. Muito bem, de facto. Vamos ouvir então Vai à Praia com o tema Rabo. Se eu não tivesse este amor para dar,
Eu jurava que era hoje que eu me ia matar. Se eu não tivesse este amor para dar, eu jurava que era hoje que eu me ia matar. Não contei a ninguém, vou agora contar. Eu vesti esta camisa só para o agradar. Não contei a ninguém, vou agora contar. Eu não estou emancipada, mas eu estou a tentar. Há coisas que não mudam e não vão mudar, mas eu mudo sempre, até ele gostar. Não contei a ninguém, vou agora contar. Não usamos camisinha. Que doença é que eu vou arranjar? Que doença é que eu vou arranjar? Não contei a ninguém, vou agora contar. Não usamos camisinha. Que doença é que eu fui arranjar? Que doença é que eu fui arranjar? Aos 21 anos, como que é leite, tinha uma estrela a sair-me do peito. Soltei-a, fui atrás dela, tu viste-me arder da tua janela. Aos 21 anos, como que é leite, tinha uma estrela a sair-me do peito. Soltei-a, fui atrás dela, tu viste-me arder da tua janela. Maravilha! E mais? O que é que podemos ouvir mais? Trouxemos outra música de uma pessoa que nós também conhecemos e é uma nossa contemporânea. Eu acho há muita música LGBT, se calhar não devia falar tanto nesta parte, mas é muito rápido. Há muita música feita por pessoas queer a ser feita neste momento em Lisboa. Quer dizer, no país todo, mas pronto, nós vivemos em Lisboa, estou a falar das pessoas que moram aqui. E às vezes ela é pouco conhecida até pelas próprias pessoas LGBTI que ouvem, obviamente, como nós também ouvimos muitas referências de música estrangeira e que não sabem que no prédio ao lado há uma pessoa também a fazer música nossa contemporânea e nossa conterrânea. Ela que idade tem? Ela quem? A Violeta Luz. Violeta Luz. Porque eu ainda não tinha dito o nome dela. E este é um desses casos, é a Violeta Luz. É uma artista incrível, não sei que idade ela tem, e lançou também no ano passado este EP que traz esta música que eu adoro o EP todo e esta música em particular que se chama 112. Vamos ouvir então Violeta Luz, 112. Enche o copo, pouco a pouco, vou caindo deste corpo, sem ninguém para me apanhar. Que destreza em ser leveza de uma certa natureza, queda livre do quinto andar. Sinto e dou socorro, pescoço a oxidar. Não sou corrente de ouro, sou corrente de ouro. Mais alto onde estás, eu não sei se sou capaz. Como é que eu vou descer, sem querer trazer-te atrás? E se for para subir, promete-me que estarás lá quando a porta abrir, lá quando eu chegar, cá quando eu cair, cá quando eu aterrar. Nunca aprendo nem com o tempo, nunca fui senão o vento, a vela que não cansa de apagar. Trago a bagagem de outra viagem, nunca fui senão aragem. Este nosso amor vai nos matar. Muito bem. E terceira música? A terceira música, quisemos trazer, tanto eu como o Tiago nascemos nos subúrbios de Lisboa, para lá do muro do centro, não é? Uhum. E é uma experiência, pelo menos eu tive uma experiência muito íntima com o rap, com o hip hop. Quando? Na adolescência, no geral, um contacto muito próximo. E acho que nos últimos tempos me tenho distanciado e foi um movimento de voltar distanciado, não na parte
de intervenção do rap, não é? Cá está muito até presente naquilo que nós fazemos, de contestação social, de movimento social, de reclamar, não é? Chegaste a compor rap? Não. Era só ouvinte, consumia muito rap. Português. E o rap português era uma coisa que, e olhando um bocadinho à volta, é das poucas músicas que eu vejo que sinto que existe alguma contestação e alguma música, que falámos do início, da arma como uma arma. Como uma arma. Agora estou a parar o... E o que é que trouxeste? Trouxemos Minda Guevara com o tema Nhamundo. É verdade, uma mulher no rap, Sim. não é? Será que ainda consegui falar de tudo que tá passa nem a mundo? Cenas bom, cenas mau, realidade, mas que confuso ainda vive num gueto. Foi lá quem cria, desde pequenote da tenda desvia. Tem cenas que odia, quem cria, apenas verdade, se for a mentira. E gosto de flanco, ódio na ódio, flan onde quem está. Fucking mundão, que tem nada para dar, só cenas patrão. Mudança tá antiga, meca tá mudando, tamanho de si, sempre si. Minda G, real de fim, rodeado de funhas, tá tendo enganar. Esse mundo está sujo, mês que tá sujão. Tem cenas para muda, mas atividade sentado, tá espera aquele felicidade de braço cruzado, nada que tá avança. Objetivos botequita alcança, cabeça firme. Todo dia, de manhã, que tá bem alegria. Com espanta, com espera, fazer para boa vida em hotéis a budão. Vem fazer magia, relata a verdade, sempre a euforia. O mundo está cheio de alguém que conspira. Mentalidade focado na ira, para fazer para, nigga, de respira. Saborejo. Estraubo vida, nigga, toca por este. Estraubo vida, nigga. Mundo tá roda, mundo tá gira, nigga. Mundo tá roda, mundo tá gira, nigga. Nem é muito, tem um pouco de tudo. Mídia vive tipo surdo, segue mundo. Mídia vive tipo surdo, segue mundo. Nem é mundo, está claro, do nada se escuro. Nem é mundo, está claro, do nada se escuro. Nem é mundo, tem buraco, kika tem fundo. Nem é mundo, tem buraco, kika tem fundo. Nem é mundo, tem um pouco de tudo. Pouco de tudo. Tipo surdo, segue mundo. Maravilha. Ela é maravilhosa mesmo. E sei que tu, Tiago, nestes tempos também tens estado dedicado nomeadamente A comer. A comer, não era disso que ia falar? Muito É verdade. dedicada. Voltamos às matrafolhas. Nunca saímos de lá, meu querido. Mas A dar aulas de tens dado português. aulas de português, sim. Sim, foi assim. São duas pessoas suíças que são amigos de uma amiga minha e que lhe perguntaram se ela conhecia alguém que quisesse dar aulas de português, e ela lembrou-se de mim, não só porque estou mais disponível e com mais necessidade de fazer coisas para ganhar algum dinheiro, mas também porque eu adoro português e adoro línguas e adoro ensinar línguas, e adoro ensinar português e falar sobre português e, enfim, na verdade sou um bocado chato com isso. Junta-se a rir em concordância. E... É picuinhas. Eu acho que Não sou é muito conhecedor. Eu acho Isso que é mais- ótimo. Isso é uma maravilha. Não, é mais tipo, estamos a falar e digo, essa palavra, sabes onde é que essa palavra vem do grego, porque não Isso sei o quê, super- nananana. Tu és É uma incrível. ótima companhia para viagens. É mesmo. Mesmo que seja viagens na nossa cidade, não é? E tu, João, violoncelo. Estás a começar a tocar violoncelo. Comecei o ano passado, eu decidi usar o tempo livre para fazer alguma coisa e decidi embrulhar-me. E é muito interessante começar a tocar, já toco guitarra há muitos anos, não é? Mas começar a tocar um instrumento novo, cria-se uma abordagem completamente nova da música e da forma de pensar a música, não é? Porque não dominas aquele instrumento, a guitarra já tem muitos vícios, não é? De saber para onde é que ponho os dedos, onde é que não ponho e tudo mais. E no violoncelo foi redescobrir um instrumento, mas também redescobrir a forma de pensar a música e o repertório, não é? E vai-se sentir Pensar a música. tê-la aqui tão perto. O Festival da Canção não nos larga. Mais uma vez. É verdade, é verdade. Nós tomámos um café antes, falámos de umas coisas, falámos da velhice, não é? O envelhecimento, um dos temas, não é? É um dos fantasmas meus. Quais são os vossos medos e fantasmas hoje? Eu sei qual é o teu. Sabes? Isto parece Então assim. podemos fazer, se tu dizes o meu e eu digo o teu. Isso é ótimo. Conhecem-se assim tão bem? Acho que nos conhecemos bem, sim. Tu vais responder então pelo João, Vou Tiago. responder pelo João, mas não vou fingir que sou o João. Isto nunca me Vou aconteceu. dizer na terceira pessoa. Ok. Eu acho que um dos grandes medos do João é a solidão.
Estou a tentar medir o que dizer e o que não dizer. Ai, então isso não É melhor. funciona. Mas tem de ser, então. Então vá, passa ao João. É verdade isto? Sim, eu sinto. Sim. Agora nem sabia o que é que foi apanhado um bocado de surpresa. Eu acho que temos todos medo da solidão, não é? E vindo de um lugar. Eu parece que estou-me sempre a repetir, mas é tão claro isto, não é? A ideia de onde é que eu venho, enquanto pessoa que cresceu a achar que ia morrer sozinha, não é? Que nunca poderia ter a possibilidade de estar com outra pessoa. Uma sim. relação amorosa com alguém. Sim. Esta é parece uma nuvem que anda sempre a pairar, e muito nesta comunidade, ou na comunidade onde nós nos inserimos, né? A comunidade LGBT, parece que é uma sombra muito constante. E olhar à volta, olhar para pessoas, como é que estas pessoas estão a envelhecer, não é? As pessoas LGBT envelhecem, né? Tentar olhar para o futuro através das pessoas dos dias de hoje, com pessoas com 60 anos, onde é que elas estão. E vês horizonte? Ou não? Vejo um horizonte positivo. E vejo que as escolhas que eu tomar hoje e que for tomando ao longo da vida têm a consequência que eu posso ter um dedo e posso ter uma escolha Podes ativa nisso, não é? criar o lastro, Claro, não é? claro, Podes semear. claro. E criar a mudança e estimular, e não só no amor, também nas amizades, não é? Que as amizades também E de são me amor. rodear e de fortalecer alimentar. e criar sim, raízes. sim. E Mas pronto, mas assusta. assusta. E o Tiago, já agora começa tu por responder, João. O medo do Tiago também é solidão, não é? Mas não sei o que queres tu dizer. Eu conheço melhor do que ele conhece a mim. Não, estou a Verdade. brincar. Não, é verdade. O meu fantasma. Acho que tenho... É um bocado relacionado com isto também, mas acho que tenho um trabalho contínuo ainda, e acho que vai ser provavelmente para o resto da minha vida, um trabalho a fazer de fortalecimento de uma ideia de valor próprio e de legitimidade para existir e ser como sou. E se calhar é um bocadinho estranho ouvir isto de uma pessoa que se apresenta da forma como eu me apresento, mas na verdade isso não é um resultado desse processo, isso é uma estratégia. Não é uma estratégia pensada, obviamente, mas isso é mais um caminho, entre outros, sei lá, como psicoterapia, como outras coisas. É mais um caminho de expressão pessoal e de realização pessoal, num processo de fortalecimento e de criação de uma noção de valor próprio e de lugar no mundo e de legitimidade para existir da forma como eu sou. E talvez este seja o principal fantasma da minha vida. E estão ambos cada vez mais próximo de quem são. Ouçamos o silêncio. Sim, eu acho que sim. Acho que podemos dizer isso. Pelo menos olhando há 10 anos para trás, sem dúvida. Sim, sem dúvida. E vamos falar do lado positivo, se é que o há, nos últimos tempos. O que é que vos tem provocado sorrisos e alegrias? Sinteticamente. Olha, eu estou a descobrir o cinema, e cinema clássico e tudo, e tenho descoberto coisas incríveis. Acho que agora fiz um compromisso de ver um filme por dia. Uau! Temos tempo, não é? Temos que aproveitar o tempo. Então os meus dias são dias de sonho, que é passo o dia a tocar violoncelo. Parece aquelas... O Vanderdinha que fala daquelas pessoas muito ricas do século XVII, que não tem nada para fazer nos palácios. O ócio. E eu sinto-me uma dessas pessoas do ofício. que é, acordo de manhã super tarde, tomo um pequeno almoço almoçarado, estou a tarde toda a tocar violoncelo. Olha, chega de me atirar para cima de mim esse ócio do ofício. Mas é a ideia de tirar prazer de tocar violoncelo, né, o dia todo, e depois à noite vejo um filme. E tenho descoberto o cinema como uma forma de artística, de criar mais esse cinema alternativo, não é? E de autor, e não tão comercial, como uma obra de arte de muito de fuga da realidade e de criação de caminhos novos, que eu falava há bocadinho, de possibilidades novas. Um filme que te tenha marcado nos últimos tempos, rapidamente. Almodóvar. Qual? Tudo sobre a minha mãe. Muito bem, gosto muito. E tu, Tiago? O quê? O que é que tem provocado sorrisos? Ou lágrimas, pronto. Mas o que é que... Olha, eu estive com a minha família há pouco tempo
Já não estava com ele já há alguns meses e meu pai insistiu muito e eu fiz um teste de Covid e pronto, e deu negativo. E fui ter com eles e fiquei uma semana, porque eles não moram em Lisboa. E foi muito bom, trouxe-me assim uma sensação de conforto, de tranquilidade e de familiaridade também. Não tive só com com o meu pai e com a minha madrasta, tive também com algumas outras pessoas da família, sempre com máscara e não sei o quê. Passei a semana toda de máscara, mas soube-me muito bem. Voltar à base, não é? E de uma forma positiva, não é? E nem sempre foi assim na minha vida, então é bom aproveitar agora que é mais tranquilo estar esse tempo com os meus familiares. Que bom. Yeah. A vida tem sido boa para vocês? Tem sido muito boa, pelo menos para mim. A vida somos nós, né? Nós é que somos a vida. Não só nós, também estamos em relação com os outros, não é? Sim, mas nós também criamos essa relação com os outros e também tomamos escolhas nesse sentido. Enfim, acho que já passamos por coisas muito difíceis, eu já passei por coisas muito difíceis e também tenho muitos privilégios em relação a outras pessoas. O facto de ser uma pessoa branca, de ser uma pessoa sem deficiência, de ter uma família que sei que de um dia para o outro ficar sem casa, sei que me apoiam e apoiarão sempre. Portanto, tenho uma série de privilégios e sou grata por eles. E também já fiz muitas coisas boas na vida, já viajei muito e já amei, tenho amigos espetaculares e, portanto, às vezes é difícil lembrar-nos do que é que aconteceu, das coisas boas, não é? E para mim é uma das coisas, quando digo muitas vezes, e eu tenho dito ultimamente muitas vezes, que o melhor ano da minha vida foi em 2019, por muitos motivos, não é? E isso é a maior prova de... 2019 e apontaste para o Tiago. É, porque foi muito partilhado com ele. E isso acho que é a maior prova de que a vida tem sido boa, que é o meu melhor ano da minha vida não foi há 20 anos, não foi há 10 anos, foi há 2 anos, foi agora. Yeah. E ainda vão ser muito melhores, por isso acho que é isso mesmo. Eu lembro-te de dizeres, no final de 2019 tu disseste, este foi o melhor ano da minha vida, e eu disse, vais ver 2020. Tu és péssimo para adivinhar coisas, que Tiago. Horror. O teu lado intuitivo tem que ser trabalhado. Não, por acaso acho que és intuitivo. Bom, obrigado a ambos. Obrigado a ti pelo convite. Mesmo, passou rápido. Sim, passou num foi muito agradável. Gostei muito. Obrigado por nos dares voz e pronto, e permitires que nós cheguemos a mais pessoas, e obrigado pelo que fazes, que adoro ouvir-te, as tuas conversas, e pronto, e obrigado por nos ter chamado para vir aqui. É um enorme gosto ter-vos aqui e adoro ouvir-vos em palco e não só. Descubram-nas. Porque ainda tem muito para dar e eu estou muito curioso com o disco que vem aí, que se chama Ocupação. Obrigado. E termina assim esta conversa com o Tiago Lila e o João Caçador, os Fado Bicha. Espero que tenham gostado tanto como eu gostei. E se sim, não pompem nos corações. Eu disse pompem. Pompem the Sailor Man. Não poupem nos corações estrelas e comentários. E sugiram este podcast à malta boa que vos rodeia. Continuem a escrever-nos para o e-mail abelezadaspequenascoisas@empresa.pt. Desculpem se eu não respondo logo, mas responderei sempre. Prometo. E é muito importante o vosso feedback, é combustível para mim saber que estou acompanhado desse lado. E vocês já sabem, este podcast também é vosso. Desta vez a edição foi do José Sudovim Pinto e o genérico deste programa é, como sabem, uma criação original do músico Luís Ferro. Gostam? Muito. Eu gosto muito. Obrigado, Luís Ferro. Acho que nunca te agradeço suficientemente a esta tua versão. E pronto, é tudo por agora. Voltamos para a semana com mais uma conversa. Até lá, pratiquem a empatia, como estes dois maravilhosos, e boas conversas.